Artigo 16 são atribuições do secretário de Orientação e Ética conduzir os processos, responder a consultas e tomar as medidas relacionadas à legislação interna. Segunda, orientação e fiscalização do exercício profissional. Terceira, processos eleitorais. Quarta, processos, consultas e medidas relacionadas ao Código de Ética Profissional do psicólogo e de todas as questões que envolvam a ética profissional, assim como todos aqueles correlatos que lhe sejam atribuídos pelo plenário do Conselho Federal de Psicologia. Parágrafo único. O secretário de Orientação e Ética é competente para exercer as atribuições da Comissão de Ética definidas no Código de Processamento Disciplinar. Artigo 17 são atribuições do secretário de Comunicação e supervisionar a edição das publicações do Conselho Federal de Psicologia. Segunda, coordenar a divulgação das ações do Conselho. Terceira, orientar o atendimento às solicitações e consultas de pessoas físicas e jurídicas sobre informações de domínio comum da entidade, bem como aquelas correlatas que lhe sejam atribuídos pelo plenário. Artigo 18 são atribuições dos secretários regionais o relacionamento, em sua região geográfica, com os conselhos regionais, instituições, entidades e profissionais com o objetivo de viabilizar a execução dos projetos e ações do Conselho Federal de Psicologia. Artigo 19 Os secretários, para o desempenho de suas atividades, terão o apoio permanente das coordenadorias e assessorias existentes no Conselho Federal de Psicologia e, quando necessário, a colaboração de assessorias especializadas e grupos de trabalho. Artigo 20. Os conselheiros, no exercício de suas atribuições, obedecerão às orientações políticas, administrativas e financeiras do plenário do Conselho Federal de Psicologia. Parágrafo único. Os conselheiros, em caso de inequívoca urgência, têm competência para resolver e atuar, além do âmbito de suas atribuições específicas, ad referendum do plenário. Capítulo V. Dos grupos de trabalho. Artigo 21. Os grupos de trabalho serão constituídos com o objetivo específico de executar os projetos que integram o orçamento-programa da entidade, além de ações específicas em função de fatos extraordinários, todos deliberados pelo plenário. Artigo 22. Os grupos de trabalho serão constituídos preferencialmente por conselheiros federais, podendo contar com a participação de conselheiros regionais, psicólogos ou outros profissionais que possam contribuir para a realização de suas tarefas. Capítulo 6. Do Congresso Nacional da Psicologia. Artigo 23. O Congresso Nacional da Psicologia, CNP, é a instância máxima de deliberação, responsável por estabelecer as diretrizes para a atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia no triênio subsequente à sua realização. Incisos. Primeiro, o Congresso ocorrerá a cada 0,3 anos. Segundo, a composição, funcionamento e temário de cada Congresso Nacional da Psicologia serão definidos em regimento do órgão, aprovado pela APAF. Artigo 24. Os delegados do Congresso Nacional serão eleitos nos congressos regionais, consoante critério a ser definido pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras e respeitando-se uma base fixa de, no mínimo, 5 delegados de cada região administrativa. Segunda, o acréscimo proporcional ao número de psicólogos inscritos na região, a ser estabelecido pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Art. 25. O Congresso Nacional da Psicologia é o local de inscrição das chapas para o Conselho Federal de Psicologia, na hipótese do que dispõem os parágrafos 10 e 20 do artigo 29 deste regimento. Artigo 26. O Congresso Nacional da Psicologia será custeado pelo Conselho Federal e os congressos regionais serão custeados pelos seus respectivos conselhos regionais. Capítulo 7. Da Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Art. 27. A Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras, APAF, é a instância deliberativa abaixo do Congresso Nacional da Psicologia. Incisos. Primeiro, a Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras é constituída por representantes dos Conselhos Federal e Regionais e reunir-se-á ordinariamente, duas vezes ao ano, consoante calendário por ela definido. Segunda, extraordinariamente, mediante convocação do Conselho Federal, ou por solicitação de 2/3 dos Conselhos Regionais. Segundo, os integrantes da Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras, por Conselho Regional e Federal, serão escolhidos da seguinte forma: CRP com até 3.000 profissionais, 1 representante. Segunda, CRP com 3.001 até 10.000 profissionais, 2 representantes. Terceira, CRP com mais de 10.000 profissionais, 3 representante. Quarta, conselheiros do Conselho Federal. Incisos. Terceiro, funcionamento e as atribuições da Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras são aquelas definidas no seu regimento interno.
Título 3º. Dos conselheiros, da elegibilidade do mandato. Artigo 28. Os membros do Conselho Federal de Psicologia são eleitos por maioria de votos, em escrutínio secreto, na Assembleia dos Delegados Regionais, como disposto no art. 3021-A, da Lei 5.766/71. Incisos. Primeiro, a Assembleia dos Delegados Regionais poderá decidir pela realização de consulta, entre os psicólogos de todo o país, para a escolha dos membros do CFP. Segundo, na hipótese do disposto no parágrafo anterior, a eleição deverá ser realizada juntamente com as eleições dos conselheiros regionais, caso em que o CFP regulamentará através de instrução normativa específica, de acordo com o que dispõe o regimento eleitoral. Artigo 29. São condições de elegibilidade para o Conselho Federal de Psicologia e a cidadania brasileira. Segunda, o pleno gozo dos direitos profissionais e civis. Terceira, não ter sido condenado criminalmente a pena superior a 2 anos, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, salvo reabilitação legal. Quarta, não ter sofrido penalidade por infração ao Código de Ética Profissional. V. Não ser candidato a cargo de conselheiro em Conselho Regional, ou ocupar cargo na diretoria do Conselho Federal de Psicologia ou do Conselho Regional, no período de 3 meses que anteceder a realização do pleito. Parágrafo único. É incompatível o exercício coincidente de mandatos em 2 esferas da entidade, não sendo possível a posse em uma delas enquanto não ocorrer renuncia a outra. Artigo 30. O conselheiro assumirá seu mandato mediante assinatura do termo de posse e compromisso. Artigo 31. A substituição do conselheiro efetivo, em suas faltas, licenças e impedimentos, far-se-á por suplente convocado pelo presidente designado pelo plenário, salvo os casos já previstos neste regimento. Parágrafo único. A substituição de secretário regional far-se-á por conselheiro, efetivo ou suplente, residente na mesma região geográfica do que foi substituído. Artigo 32. Os cargos do Conselho Federal de Psicologia serão considerados vagos nas hipóteses de falecimento, renúncia ou perda de mandato de conselheiro efetivo. Artigo 33. A vacância por perda de mandato de conselheiro efetivo ocorrerá e, em decorrência do cancelamento de sua inscrição em Conselho Regional de Psicologia. Segunda, em virtude da suspensão do exercício profissional. Terceira, por condenação a pena superior a 2 anos, em consequência de sentença judicial transitada em julgado. Quarta, por falta, em plenário, a 5 sessões consecutivas ou intercaladas, em cada ano, injustificadas ou cujas justificativas não tenham sido aceitas pelo plenário. Título 4. Das reuniões e das sessões. Capítulo I. Das reuniões do plenário. Artigo 34. O plenário do Conselho Federal de Psicologia reunir-se-á ordinariamente, uma vez a cada mês, convocado pelo presidente, respeitado o calendário de reuniões previamente aprovado. Artigo 35. O plenário reunir-se-á extraordinariamente, por iniciativa do presidente ou por solicitação de no mínimo 2/3 dos conselheiros efetivos, em reunião convocada com antecedência mínima de 20 dias, limitada a pauta à matéria que motivou sua convocação. Primeiro, o prazo referido no caput deste artigo poderá ser diminuído, em função da urgência da matéria, desde que comprovada a convocação, a tempo, de todos os conselheiros. Segundo, a reunião plenária extraordinária só poderá ser instalada com a presença de, pelo menos, um membro da diretoria. Artigo 36. Em cada reunião serão realizadas tantas sessões, de um turno cada uma, quantas constarem do ato de convocação, podendo o plenário reduzir ou ampliar esse número. Parágrafo único. A realização de cada sessão exigirá o quórum de maioria simples. Artigo 37. Por deliberação do plenário, poderão participar das reuniões membros dos Conselhos Regionais de Psicologia e outras pessoas convidadas. Parágrafo único. Os conselheiros federais suplentes participarão das reuniões, com direito à voz, quando convocados em decorrência de necessidade de trabalho. Artigo 38. As reuniões serão realizadas na sede do Conselho Federal de Psicologia, salvo deliberação em contrário do plenário, por motivo justificado. Artigo 39. As reuniões serão restritas aos membros do plenário, e a funcionários e assessores, quando convidados. Parágrafo único. Quando a pauta assim o exigir, as sessões serão restritas aos membros do plenário ou abertas à participação de convidados. Artigo 40. De todas as reuniões do plenário, o secretário-geral do Conselho Federal de Psicologia lavrará a ata dos trabalhos desenvolvidos, que deverá ser discutida e votada pelos conselheiros e assinada por todos.
Artigo 41. As resoluções, acórdãos, bem como as deliberações do plenário que envolvam direitos de terceiros, em questões de interesse geral da categoria, serão enviados pelo Secretário-Geral do Conselho Federal de Psicologia, no prazo de 30 dias, para publicação no Diário Oficial da União. Capítulo 2º. Das reuniões da diretoria e dos grupos de trabalho. Artigo 42. A diretoria e os grupos de trabalho realizarão tantas reuniões quantas necessárias ao bom andamento e à plena execução dos trabalhos, bem como ao cumprimento das deliberações do plenário. Artigo 43. Das reuniões da diretoria e dos grupos de trabalho, serão lavrados relatórios, que serão apresentados ao plenário. Artigo 44. Os grupos de trabalho serão instituídos pelo plenário com objetivo definido e, preferencialmente, com prazo determinado. Primeiro, na constituição dos grupos de trabalho constará em ata seus objetivos, competência e nome dos integrantes. Segundo, os grupos de trabalho escolherão, dentre seus membros, seu coordenador. Terceiro, o coordenador de grupo de trabalho será membro do plenário do Conselho Federal de Psicologia, ou profissional indicado pela diretoria do CFP. Artigo 45. A escolha dos componentes dos grupos de trabalho far-se-á pelo plenário ou diretoria do CFP. Art. 46. O prazo para a conclusão das tarefas dos grupos de trabalho poderá ser ampliado, a critério do plenário ou da diretoria do CFP, com base em exposição de motivos apresentada pelo respectivo coordenador. Artigo 47. O coordenador do grupo de trabalho apresentará ao plenário, sempre que solicitado, relatório circunstanciado das atividades realizadas. Artigo 48. O membro de grupo de trabalho que não comparecer, injustificadamente, a mais de 2 reuniões consecutivas, será substituído. Artigo 49. Os integrantes de grupos de trabalho terão direito às diárias, passagens e ressarcimento de despesas realizadas a serviço do Conselho Federal de Psicologia. Capítulo 3º. Das reuniões conjuntas com os conselhos regionais. Artigo 50. O conselheiro-presidente, quando deliberado pelo plenário, convidará ou convocará representantes dos conselhos regionais de psicologia para reuniões conjuntas com órgãos do Conselho Federal de Psicologia. Primeiro, o convite caracteriza-se quando a reunião é solicitada pelo Conselho Federal de Psicologia. Segundo, a convocação caracteriza-se quando a reunião é solicitada pela maioria dos conselhos regionais de psicologia ou deliberada pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Terceiro, a reunião será obrigatória quando solicitada pela maioria dos conselhos regionais de psicologia ou pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Quarto, salvo casos específicos de interesse restrito, o convite ou a convocação serão obrigatoriamente extensivos a todos os conselhos regionais de psicologia. Quinto, as reuniões conjuntas terão sempre caráter consultivo. Artigo 51. Quando a reunião conjunta for realizada por convite, as despesas serão acordadas pelas partes interessadas. Artigo 52. Quando a reunião for por convocação, as despesas serão divididas entre o Conselho Federal e os conselhos regionais. Artigo 53. As reuniões conjuntas obedecerão às normas gerais deste regimento, concernentes às sessões do plenário, no que forem aplicáveis. Capítulo 4. Da ordem dos trabalhos nas sessões e nas reuniões. Artigo 54. Os trabalhos serão principiados com o quórum de no mínimo 5 conselheiros. Artigo 55. A verificação do quórum precederá a abertura dos trabalhos de cada reunião e será feita pelas listas de presença assinada pelos conselheiros. Parágrafo único. Na falta de quórum para o início dos trabalhos, o presidente adiará a abertura, sendo o fato consignado em ata. Artigo 56. Iniciada a reunião, não deverão ocorrer interrupções, podendo o presidente interrompê-la somente em face de circunstâncias eventuais que justifiquem a iniciativa, ou encerrá-la antecipadamente por deliberação de 2/3 dos presentes. Artigo 57. Os trabalhos nas sessões ordinárias obedecerão à seguinte ordem: discussão, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior. Segunda, leitura e conhecimento do expediente. Terceira, comunicações. Quarta, ordem do dia. Outros assuntos. Parágrafo único. Nas reuniões extraordinárias só constará da pauta a ordem do dia, conforme o edital da convocação. Artigo 58. Na primeira sessão de cada reunião, ao fim das comunicações, os presentes serão cientificados da ordem do dia prevista pela mesa, para a sequência de sessões da reunião. Primeiro, em seguida, deverão ser discutidas e votadas as proposições que visem a incluir na pauta dos trabalhos,
para apreciação e deliberação, assuntos e processos não constantes da ordem do dia prevista. Segunda, adiar discussões de matéria. Terceira, prorrogar o tempo da reunião ou aumentar o número de sessões. Segundo, não havendo deliberação em contrário, a ordem em que os assuntos entrarão em pauta será a da sequência apresentada. Artigo 59. Assuntos ou processos não constantes da ordem do dia somente serão objeto de apreciação, salvo urgência comprovada, ao final da sessão. Artigo 60. As propostas de resoluções serão encaminhadas com justificativa. Artigo 61. Na discussão dos assuntos em pauta, o presidente inscreverá, por ordem de solicitação, os conselheiros que desejarem fazer uso da palavra, que, nessa ordem, lhe será concedida. Parágrafo único. Os à parte serão concedidos pelo conselheiro que estiver no uso da palavra, quando assim julgar conveniente. Artigo 62. Após o pronunciamento dos conselheiros inscritos, o presidente usará da palavra, se lhe aprouver, e, em seguida, anunciará o encerramento da discussão, propondo a matéria para votação. Artigo 63. A votação será obrigatoriamente secreta, quando assim solicitado por um mínimo de 3 conselheiros. V. Da infraestrutura. Capítulo 1. Das assessorias. Artigo 64. Para o bom desempenho de suas atribuições, o Conselho Federal de Psicologia contará com assessorias de caráter permanente ou transitório, exercidas por profissionais legalmente habilitados, escolhidos em função de sua competência e idoneidade. Art. 65. Os assessores terão seu vínculo profissional com o Conselho Federal de Psicologia estabelecido de conformidade com as normas legais. Primeiro, o Conselho Federal contará, em caráter permanente, com uma assessoria jurídica. Segundo, as assessorias transitórias serão criadas pelo plenário do Conselho Federal de Psicologia. Capítulo 2. Do quadro de pessoal. Artigo 66. O Conselho Federal de Psicologia disporá de quadro de pessoal permanente, contratado pela Consolidação das Leis do Trabalho. Título 6º. Do patrimônio e da gestão financeira. Artigo 67. O patrimônio do Conselho Federal de Psicologia será constituído por I. Doações e legados. Segunda, bens e valores adquiridos. Terceira, cota parte das anuidades, taxas, emolumentos e multas e outros rendimentos de sua competência, arrecadados pelos Conselhos Regionais de Psicologia. Quarta, outras fontes que vierem a ser criadas, compatíveis com os objetivos do Conselho Federal de Psicologia. Art. 68. O Conselho Federal de Psicologia manterá, em estabelecimentos bancários nacionais e oficiais, no Distrito Federal, contas vinculadas para arrecadação e movimento. Parágrafo único. A movimentação de valores do Conselho Federal de Psicologia far-se-á com a assinatura conjunta do presidente e do tesoureiro. Artigo 69. Os bens imóveis do Conselho Federal de Psicologia serão adquiridos em qualquer parte do território nacional, por deliberação de 2/3 do plenário e com a aprovação da Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras e a Assembleia dos Delegados Regionais, e poderão ser cedidos sob empréstimo e exclusivamente para uso de Conselho Regional de Psicologia. Artigo 70. Conselho Federal de Psicologia, por deliberação do plenário e aprovação da Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras e Assembleias dos Delegados Regionais, respeitadas as determinações legais, poderá alienar bens imóveis. Artigo 71. A proposta orçamentária anual do Conselho Federal de Psicologia será apreciada e aprovada pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras e a Assembleia dos Delegados Regionais até 20 de dezembro, ou data próxima, do ano anterior. Primeiro, o encaminhamento da proposta orçamentária será acompanhado de um programa para sua respectiva execução, elaborado de forma a atender às diretrizes emanadas do Congresso Nacional da Psicologia e das deliberações da Assembleia das Políticas Administrativas Financeiras. Segundo, no decorrer do ano administrativo e dentro dos prazos legalmente determinados, o Conselho Federal de Psicologia poderá proceder à reformulação orçamentária, observando o que dispõe o parágrafo anterior. Artigo 72. A aquisição de material para o Conselho Federal de Psicologia, cujo valor for igual ou superior ao estabelecido pela legislação ou norma própria para formalização de processo licitatório, será examinada previamente por comissão de licitação composta por 3 membros escolhidos entre conselheiros e funcionários, um dos quais presidente, cujo parecer será submetido à aprovação da diretoria. Artigo 73. Na previsão orçamentária do Conselho Federal de Psicologia serão consignadas as verbas de jetons e ressarcimento de despesas, a serem pagos a conselheiros, de conformidade com as determinações legais, as normas da entidade e critérios estabelecidos pelo plenário. Título 7º.
Dos processos, recursos e pedidos de reconsideração. Capítulo I. Dos processos. Artigo 74. Toda matéria encaminhada à apreciação do Conselho Federal de Psicologia é passível de transformação em processo, o que ocorrerá em decorrência de deliberação de qualquer dos seus órgãos. Artigo 75. O processo devidamente formado e instruído será distribuído a um relator e, opcionalmente, a um revisor, mediante sorteio ou por reconhecida competência. Primeiro, o conselheiro que se julgar impedido solicitará à diretoria a sua substituição. Segundo, é vedado a conselheiro ser relator ou revisor, bem como participar de julgamento de processo resultante de decisão da qual tenha participado em instância inferior. Artigo 76. O relator e o revisor, quando houver, terão prazo para apresentação de seus pareceres até a segunda reunião plenária subsequente à distribuição do processo, salvo casos especiais. Parágrafo único. O relator poderá solicitar prorrogação de prazo, sempre que motivos supervenientes a justifiquem. Artigo 77. Os processos de natureza ético-disciplinar, ou decorrentes de recursos interpostos perante o Conselho Federal de Psicologia, serão regidos pelo Código de Processamento Disciplinar. Artigo 78. O julgamento de processo obedecerá à seguinte sequência. O relator e o revisor, quando houver, farão a leitura de seus respectivos pareceres, prestando em seguida os esclarecimentos que lhes forem solicitados. Segunda, o presidente anunciará a discussão do processo. Terceira, o presidente encaminhará a votação logo após terminada a discussão. Artigo 79. Durante a discussão, qualquer conselheiro poderá pedir vistas do processo. Primeiro, o conselheiro poderá pedir vistas para devolvê-lo na mesma reunião ou no máximo até a segunda reunião subsequente. Segundo, o pedido de vistas terá prioridade sobre qualquer matéria. Artigo 80. Concluída a votação e a apuração dos votos, o presidente proclamará a decisão. Artigo 81. Quando da votação resultar a rejeição dos pareceres tanto do relator, quanto do revisor, será designado outro conselheiro para reduzir a termo a decisão. Parágrafo único. Os votos vencidos constarão do processo. Capítulo 2. Dos recursos e pedidos de reconsideração. Artigo 82. De qualquer decisão dos Conselhos Regionais de Psicologia caberá recurso para o plenário do Conselho Federal de Psicologia, no prazo de 30 dias, a contar da notificação dos interessados, salvo os recursos em processos eleitorais e éticos que são regidos por disposições próprias. Artigo 83. Os recursos de natureza administrativa serão disciplinados, no que couber, pelo Código de Processamento Disciplinar. Primeiro, da decisão do Conselho Federal de Psicologia, caberá pedido de reconsideração solicitado pela parte interessada, no prazo de 30 dias, a contar da notificação da decisão, desde que sejam apresentados novos fatos ou argumentos. Segundo, o pedido de reconsideração de decisão do Conselho Federal de Psicologia será dirigido ao conselheiro presidente e transformado em processo. Terceiro, o pedido de reconsideração de ato da presidência do Conselho Federal de Psicologia, quando não acatado por esta, será transformado em processo, designando-se relator e, opcionalmente, revisor, para julgamento na segunda reunião ordinária imediatamente posterior. Título 8º. Da Comunicação Social. Artigo 84. O Conselho Federal de Psicologia manterá órgãos de divulgação com o objetivo de divulgar os seus atos e a psicologia, como ciência e profissão, bem como os fatos que afetam a saúde mental da população. Artigo 85. É vedado ao Conselho Federal de Psicologia realizar manifestações e pronunciamentos de caráter partidário e religioso. Artigo 86. O Conselho Federal de Psicologia manterá obrigatoriamente 3 séries de publicações. Caderno, destinado à divulgação de leis, decretos e atos oficiais relacionados com o exercício da profissão de psicólogo, bem como das resoluções e demais atos normativos editados pelo Conselho Federal de Psicologia e Conselhos Regionais de Psicologia, e dos pareceres aprovados pelos respectivos plenários, que firmem jurisprudência. Segunda, jornal, destinado à divulgação de assuntos de caráter geral, cultural ou técnico-científico relacionados com a profissão de psicólogo ou de interesse dos mesmos, bem como de atividades e eventos do próprio Conselho Federal de Psicologia. Terceira, revista destinada a divulgar a psicologia, como ciência e profissão, veiculando textos de natureza diversa, representativos das diferentes tendências da psicologia e que possam contribuir para o desenvolvimento de teorias, métodos e técnicas aplicáveis à realidade brasileira. Primeiro, cabe ao plenário do Conselho Federal de Psicologia a definição das diretrizes políticas e operacionais de todas as publicações. Segundo, a revista terá comissão editorial composta de um conselheiro federal, indicado pelo Conselho Federal e 5 outros membros, um de cada região geográfica, indicados pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras.
Terceiro são atribuições do grupo de trabalho a que se refere o parágrafo anterior. E, zelar para que a revista atinja os objetivos descritos no inciso 3º do caput deste artigo. Segunda, promover medidas para que a revista seja amplamente divulgada entre os psicólogos. Terceira, estabelecer diretrizes editoriais que traduzam a política determinada pelo plenário do Conselho Federal de Psicologia. Quarta, estimular a participação de colaboradores. V. Aprovar as matérias a serem publicadas. Sexta, apresentar ao Conselho Federal de Psicologia propostas que visem o aprimoramento da revista. Sétima, sugerir ao Conselho Federal de Psicologia modificações na política editorial da revista. Título 9. Das disposições gerais e finais. Artigo 87. Os casos omissos, não previstos neste regimento, serão resolvidos pelo plenário do Conselho Federal de Psicologia, no que couber. Bem, chegamos ao fim. Obrigado.